Boa noite, meus amigos web espectadores, iniciando mais um vídeo no canal Maçonizando, e vamos inicialmente eu peço que você que está chegando pela primeira vez aqui no canal, curta e compartilhe o nosso conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho e nos ajude a impulsionar ainda mais o alcance do canal Maçonizando. O canal Maçonizando, que é uma ação independente desse jornalista e escritor, sem qualquer vinculação institucional, o canal não tem qualquer vinculação institucional com obediências maçônicas, mas a gente sempre segue os trâmites e os hábitos da maçonaria regular brasileira. E quando eu falo maçonaria regular brasileira, estou falando GOB, COMAB, CMSB. Tá? Então, essa é a linha editorial do canal. Hoje eu vou responder uma pergunta que foi bem interessante, que muito maçom se faz, e hoje eu não vou dar uma resposta, eu vou fazer uma reflexão, né, sobre a condição do mestre instalado. O que é um mestre instalado? Quem é o mestre instalado? E qual que? Porque nós temos no grau da maçonaria, né, três graus simbólicos: é o companheiro, o aprendiz e o mestre, né? Na ordem, aprendiz, companheiro e mestre. Melhor dizendo, parecia o mestre Yoda agora, né? Invertendo. Mas temos aprendiz, companheiro e mestre. E também temos o mestre instalado, né? O mestre instalado, ele usa um avental que tem 3 níveis, né? Na sua disposição, que formam taus, né, que a gente chama de taus, que é aquela letra grega, né? Então, nós temos o aprendiz, o companheiro mestre, que tem cada um tem seu avental, o mestre instalado também tem o seu próprio avental. E aí vem a reflexão. Existe... mestre instalado é um grau? Mestre instalado é uma condição? O que é um mestre instalado? Então, vamos tentar responder a pergunta no vídeo de hoje, né? Vale frisar o que caracteriza um grau: sinais, toques, palavras, ritual próprio, marcha própria, né? Isso tudo caracteriza um grau. Nesse sentido, o mestre instalado sim tem todas as características de um grau. Mas a gente está falando da maçonaria simbólica, ela não tem só 3 graus, tem 3 graus. Então, como isso? Né? É um 13,5? Não. Mais perto do 13,5 é o Sagrado Arco Real. Né? Não é um 13,5 também. Então, o mestre instalado é uma condição, né, de alguém que já foi venerável mestre de uma loja, né, ou grão-mestre de uma potência. Essa pessoa é o mestre instalado. Existe uma grande divergência interpretativa, né, porque os mais puristas, eles acreditam, né, que o mestre instalado só tem um na loja, que é o venerável mestre, porque ele está instalado no cargo. Então, ele é o único mestre instalado. Essa é uma das prerrogativas, né, que os demais seriam mestres passados. Né? Então, daria para dizer assim, os outros são mestres passados, quem está instalado no cargo é o venerável mestre. Então, ele é o mestre instalado da loja. Este é um aspecto bem interessante. Bem interessante. No entanto, poderíamos, nesse caso, então, dizer que o mestre instalado seria um grau honorífico, né, um grau honorífico. Mas nós temos na legislação das potências regulares, e elas divergem em alguns pontos, né? Por exemplo, o Grande Oriente do Brasil, ele proíbe, ele veda terminantemente que as lojas maçônicas da federação tenham em seu seio conselhos de mestres instalados que têm um caráter deliberativo, porque a administração de uma loja maçônica é feita pelo venerável mestre e pelos vigilantes, né? Mas a gente sabe que tem lojas que tem seu conselho de mestres instalados, que escolhe o próximo venerável, que faz isso, que faz aquilo, a gente sabe que tem, né? Mas à luz da legislação, isso não pode, né? Mas o pessoal faz de conta que não sabe que não pode, e tudo certo, né? E o resto faz de conta que não sabe que não sabe que não pode, né? Então, enfim, mas é fato que no Grande Oriente do Brasil, por exemplo, não pode. Já em algumas grandes lojas, sim, pode. As lojas têm os seus conselhos de mestres instalados, e esse conselho de mestres instalados dá pitacos e tudo mais nos veneráveis. Não é todas as grandes lojas, mas alguma delas tem essa condição.
Mas o que o mestre instalado tem como incumbência? Né? Ele tem como incumbência, ao longo do seu período em que ele está instalado, de administrar a loja, né? De conferir graus em nome do quadro de obreiros. Né? Ele tem o poder, né, de conferir graus, né, de fazer transmissões, de fazer consagrações, por exemplo, consagração matrimonial e tudo mais. Então ele tem essa base. Né? Existe um ritual próprio, né? Eu vou mostrar aqui o meu, tá? É o ritual próprio do mestre instalado. Vamos ver se vocês conseguem ver aqui, né? Nós temos aqui um ritual próprio do mestre instalado, né? Que é você está vendo ali que é instalação e posse de um venerável, reassunção de venerável, investidura de oficiais e tudo mais, né? Então, mas o que seria instalação? Instalação, ele está instalado no cargo. O que é a reassunção? Ele foi eleito para mais um mandato. Então, ele não vai passar pelo processo de instalação de novo, né? Porque ele já recebeu os mistérios dessa condição. Então, ele apenas vai renovar o juramento, ele vai fazer uma reassunção. Então, isso seria a reassunção de um venerável mestre. Né? Então, o mestre instalado, ele pode... E como é que é feita a instalação de um venerável mestre? A potência maçônica, a loja elege um venerável, eleito um venerável mestre, e esse venerável mestre, ele é instalado como? Ele é instalado por uma comissão instaladora, que é nomeada por decreto pelo grão-mestre. Então, ele vai nomear essa comissão instaladora, e essa comissão vai presidir a sessão e fazer a instalação do venerável mestre. E essa comissão, ela é dissolvida após o ato da instalação. Né? Então, ela existe unicamente para esse fim. Então, o grão-mestre vai fazer um decreto, um ato, e vai nomear uma comissão composta por irmãos que já passaram pela cadeira de Salomão, que já foram veneráveis mestres, ou são, ou seja, instalados, e esses mestres instalados vão tocar a cerimônia, né? Cada um numa função, eles vão tocar a cerimônia para que tudo transcorra dentro da normalidade, tudo transcorra bem. Então, nós temos essa característica. Né? Então, nós temos essa característica. Então, o mestre instalado, ele tem sim seus mistérios, ele tem seus sinais, ele tem seus toques, ele tem suas palavras, tem tudo, tem todas as características de um grau. Mas ele não chega a ser um grau, na minha opinião, mas mais uma condição, né? Ou um grau honorífico, poderíamos dizer assim. Né? Mas ele não é um grau que está dentro do escopo da maçonaria. Né? Por exemplo, você não precisa ser mestre instalado para chegar ao grau 33. Você precisa ser mestre. Né? Você tem que ser mestre maçom. A partir do grau de mestre maçom, você pode chegar ao grau 33, você pode ser eleito grão-mestre sem ser um mestre instalado. Aí alguém já vai dizer assim, mas tem que ser mestre instalado para ser grão-mestre. Tem. Para ser eleito, não. Mas para assumir como grão-mestre, tem que ser mestre instalado, sim. Tá? Então, o cara pode, mestre maçom, ser eleito grão-mestre de uma obediência. Mas para ele poder assumir, ele tem que ser instalado. Né? Então, é outra característica bem legal aí, né, da maçonaria. Né? Então, a gente sabe que tem obediências, né, que saem distribuindo a condição de mestre instalado como se fosse um grau. O cara nem venerável de loja foi e recebeu o título de mestre instalado. Né? Mas a gente está falando das potências regulares, das potências reconhecidas e que trabalham conforme os costumes. Né? A cerimônia de mestre instalado, ela vem aqui no Brasil através do Nicolas Lan. Eu pretendo fazer um vídeo sobre ele, né, que é um maçom bem interessante em termos de história da maçonaria brasileira. Né? Então, é uma cerimônia muito legal, é uma cerimônia muito bonita, é uma cerimônia muito marcante. O mestre instalado, além do avental, ele tem essa joia aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, essa joia que ele vai usar, né? Essa joia aqui que dá a sua condição. Isso aqui no caso do Góbio, né? As outras potências têm a sua. Cada potência tem a sua joia de mestre instalado. Eu estou mostrando aqui no caso do Grande Oriente do Brasil, né? Que você está vendo aqui, ó. E aí, atrás aqui, está também o mestre instalado. Né? Então, essa é a condição de mestre instalado. Né? Então, a joia do mestre instalado. Essa outra joia aqui também é de instalado, só que no arco real. Né? Então, é a instalação de principal do arco real. Né? Então,
Eu normalmente, para não furar o terno, né, eu boto as duas no cartão e coloco na lapela. Fica bem prático, né? Fica bem prático. Então, para não ficar furando o terno aí com um monte de coisa, né? Então, eu acho que eu respondi a pergunta, né? Mas, resumindo, o mestre instalado é grau. Cara, se eu abrir o meu EGOB Card hoje, a minha carteirinha de maçom, a minha identidade maçônica, vai estar escrito lá, grau. Não vai estar escrito 33, vai estar escrito MI, mestre instalado. Então, à luz da legislação, sim, né, porque se a minha obediência, que eu reconheço ser regular, legítima, está escrito lá, grau MI, então a potência supõe-se que considera grau. Mas não é um grau simbólico, ele é um grau honorífico, né? Então, mas é uma condição também, tá? Então, se o pessoal diz, o mestre instalado é grau ou condição, é os dois, né? A condição, porque você está instalado, né? Você está comandando uma loja, você está com malhete, e também a questão de grau, né? Que é um grau honorífico, você teve a honra de ser o venerável mestre, e a partir disso, você passa a estar presente numa outra classe de maçons, que tem direito, por exemplo, a um assento especial, tem direito a homenagens e tudo mais, pelo trabalho que você fez em prol da ordem, né? Então é um grau honorífico, né? Então, eu acho que a gente conseguiu falar um pouco, né, sobre o mestre instalado, né? É muito bonito a cerimônia de instalação, é muito marcante, não só para a loja, mas principalmente para o irmão que passa, né? É muito marcante. Eu fui instalado ano passado, assim, eu me lembro detalhes da cerimônia porque foi muito marcante para mim, né? Então, um grande amigo meu foi presidente da comissão instaladora, o irmão Márcio Barcelos, né, que hoje é o grande mestre da grande loja de mestres maçons da marca do Rio Grande do Sul, também é juiz do Tribunal Eleitoral Maçônico do Grande Oriente do Brasil, Rio Grande do Sul. Um grande amigo que me apresentou as ordens de aperfeiçoamento maçônico, né? E quando surgiu a possibilidade de eu ser instalado, eu fiquei muito feliz quando o nosso grão-mestre colocou o irmão Barcelos lá para fazer a minha instalação. Para mim foi uma coisa que tocou, né? Então eu fico bem feliz e bem contente de viver a maçonaria como a gente está vivendo hoje, né? E a gente poder pesquisar e ampliar sempre o nosso leque de conhecimento do que tange a nossa arte real. Pessoal, muito obrigado a todos que nos assistiram, né? Eu só relembro vocês, né? Sempre vou relembrar, né? Que o canal Maçonizando tem o patrocínio de Atacado Games, King Parts, Golden Dixon, Atacado Collections, Geek Store, Infinito Digital Marketing Estratégico e Turbo Chile. Então, esses são os nossos patrocinadores e a gente volta a qualquer momento com mais informações e mais conteúdo aqui no canal Maçonizando. Muito obrigado, galera. Não deixe de deixar seu likezinho e de deixar sua opinião aqui. Deixe seu comentário, o que você achou do vídeo. Ficou alguma dúvida? Se ficou, pergunta aí que a gente tenta responder em outros vídeos. Valeu? Agora fique com um vídeo sobre os meus livros e posteriormente a nossa vinheta de encerramento. Até breve!